Resolução do Enem de 2023, vamos fazer as resoluções da questão de biologia aqui no Estudateca, e aqui a gente está com a questão 111 da prova rosa. Essa questão que trouxe para a gente o seguinte: o ciclo do nitrogênio é composto por várias etapas, conforme a figura, sendo que cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismos. Se o grupo dos micro-organismos decompositores fosse exterminado, qual etapa não ocorreria? Então aqui esse desenho resume o ciclo do nitrogênio, que é um dos temas preferidos aí do Enem, ciclos biogeoquímicos, ciclo do nitrogênio é um deles. Então você tem o gás nitrogênio sendo convertido aqui na etapa 1 em amônia. Essa amônia pode ser formada a partir do gás nitrogênio, mas também pode ser formada a partir de detritos, né, de restos de matéria orgânica. Na etapa 2, esses detritos viram amônia também. Essa amônia, na etapa 3, é convertida em nitrito, e na etapa 4, o nitrito é convertido em nitrato. E esse nitrato, na etapa 5, vai ser convertido em gás nitrogênio de novo, formando o ciclo. E ele está perguntando, se eu não tiver micro-organismos decompositores, qual etapa não vai ocorrer? Para a gente entender isso, vamos revisar rapidinho o ciclo do nitrogênio, tá? Esse esquema aqui vai ajudar a gente. Prometo não me alongar muito. Então, você tem aí o nitrogênio. Por que a gente estuda ele no ciclo do nitrogênio? Porque ele é muito importante para formar proteínas e ácidos nucleicos, DNA e RNA. Todo mundo precisa de nitrogênio, inclusive você. De onde que esse nitrogênio vem? Esse nitrogênio, a maior parte dele está na forma de gás nitrogênio na atmosfera. Só que a gente não consegue, por exemplo, respirar ele para absorver. É mais complicado que isso. Para a gente conseguir ter acesso a esse nitrogênio, primeiro ele vai passar pela fixação biológica aqui, ó, na seta rosa. Eu vou fixar esse gás nitrogênio em amônia, né, num composto nitrogenado, tá? Essa fixação biológica vai ser feita por bactérias chamadas de Rhizobium, quando elas estão nas raízes de plantas leguminosas, como essa plantinha aqui, ou por bactérias que estão no solo, as Azotobacter. Elas não são decompositoras, elas pegam o nitrogênio, o gás nitrogênio que está na atmosfera, e acabam, durante seu metabolismo, transformando ele em amônia, que é o NH3. Essa amônia pode ser convertida em amônia, num processo que chama de amonificação, aqui, né, a amônia pode ser convertida em amônio, que é o NH4. Até aqui tudo bem. E uma vez que eu tenho amônia ou o amônio, o que acontece? A maioria das plantas não se dá muito bem com amônia e com amônio, porque eles são muito tóxicos. E esse nitrogênio que está no solo vai acabar sendo absorvido pelas plantas, certo? Como o amônio e o amônio não são muito agradáveis para as plantas, é interessante que eles sejam convertidos em nitrato, que aí sim as plantas gostam de absorver. Esse processo de conversão da amônia e do amônio em nitrato eu chamo de nitrificação. Essa seta verde aqui embaixo representa essa conversão. Só que essa conversão ocorre em duas etapas, né? A nitrosação, que é essa seta verde aqui mais clara, e a nitratação, que é essa seta verde um pouco mais escura, tá? Então, a nitrosação, essa seta verde mais clara, é a conversão da amônia em nitrito, o NO2-. Esse processo que ocorre por bactérias chamadas de nitrosomonas, que também não são decompositoras, tá? E depois a conversão do nitrito em nitrato é a nitratação, ocorre por bactérias chamadas de nitrobacter, que também não são decompositoras. Até agora nenhuma bactéria é decompositora, hein? Nenhum micro-organismo decompositor participando do processo. Beleza, uma vez que eu tenho a nitrificação pronta, eu tenho o nitrato, e esse nitrato está pronto para ser absorvido pelas plantas, por essa árvore aqui, por esse arbusto, tá? Você que é um animal, não tem raiz, não consegue absorver nitrato, legal? Mas as plantas conseguem, elas incorporam esse nitrato às suas proteínas e ao seu material genético. E como é que os animais conseguem obter o nitrogênio, já que eles não conseguem tirar do ar, nem conseguem absorver do solo? Eles têm que comer plantas, ou comer um outro animal que comeu as plantas. Então, aqui eu tenho uma relação trófica, uma relação alimentar aqui na seta azul, onde eu tenho esse cervídeo aqui, né, esse cervinho, comendo um arbusto e tirando dele o seu nitrogênio. Se você, por acaso, comesse a carne desse bicho, você ia absorver o nitrogênio dele também, certo? Então, você tem aqui primeiro a assimilação, que é essa seta vermelha aqui que mostra as plantas absorvendo, assimilando o nitrogênio. Depois você tem a relação trófica. Beleza, e esse nitrogênio está na matéria orgânica, sua, das plantas. O que acontece com esse nitrogênio caso um animal ou uma planta morra? O que acontece com esse nitrogênio? Onde ele vai parar? Bom, a matéria orgânica ela é decomposta, tá? Então eu tenho aqui a decomposição na seta laranja, olha só. Eu mostrei isso daqui, a decomposição de um cocô do cervídeo. Não quis mostrar o bicho morto, né? Então, eu tenho aqui o cocô sendo decomposto. Esse cocô, quando ele é decomposto, ele vai virar
amônia. Beleza? Então eu tenho ali restos, detritos, virando amônia de novo. É um processo de decomposição. E aqui está a resposta da nossa questão. Só para fechar, né? Essa amônia pode ser convertida em nitrato de novo. E esse nitrato, ele precisa voltar em algum momento a ser gás nitrogênio. É um ciclo, né? O começo precisa se ligar com o fim. Então, eu vou ter a desnitrificação, que é quando eu converto nitrato, né, em gás nitrogênio. Aqui, a seta azul. Esse processo aqui é feito por bactérias que chamam de pseudomonas. São bactérias que fazem respiração anaeróbia. Elas fazem respiração, só que elas não usam oxigênio. No lugar, elas usam o nitrato. Beleza? Então, não é uma decomposição também. É um outro processo. Portanto, voltando lá na questão, né, se não tiver decompositores, qual etapa não vai ocorrer? A gente acabou de ver que a única etapa que é feita por decompositores é a conversão de detritos, ou seja, de restos, em amônia. Né? Isso é decomposição. Então, a etapa que não vai ocorrer, na ausência de decompositores, é a etapa 2, resposta B. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se sim, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tem mais conteúdos como esse por aqui. Até mais.